Depois a gente vai para o storytelling. Se a gente já encontrou esse processinho aqui, eu preciso agora saber qual história eu vou contar para vender muito. E não é, só para tirar os desavisados de plantão, não é a jornada do herói que vai fazer a pessoa vender muito, tá? Tem um elementinho aí mais simples ainda que faz uma pessoa vender mais. Então, qual é a história que eu vou contar para vender muito? A história que você vai contar, primeiro, a gente tem que saber a história do especialista, quem é o dono do produto, quem é o autor do produto. Esse é o primeiro passo. Se eu sei a história do especialista, eu começo a entender como pode ser a história do meu cliente. Pensa comigo, Brazão. Quantos dos teus alunos hoje são o Brazão de 4 anos atrás? Cara, a maioria, né? A gente, sem dúvidas, eles repetem a jornada, né? Então querem aprender e fazer o mesmo caminho que eu trilhei. Exatamente. Por isso que, às vezes, a gente acha que a nossa história é boba demais, é chata demais, simples demais, só que a gente esquece que a nossa jornada, a nossa história, a história do especialista é a que mais vai vender. Só que não é a história que ele está vivendo hoje. Esse é o grande ponto. Então, você tem que encontrar aqui, encontre a história do início do seu especialista. Que ela é o reflexo dos teus futuros clientes. Então, é basicamente isso aqui que você tem que fazer no início para encontrar uma história. Depois que você sabe essa história, a gente vai encontrar outra história, que é a história do teu cliente. Então, qual é a história do teu cliente? Deixa eu botar um negrito aqui só para... Pronto. Qual é a história do teu cliente? Porque a gente vai começar a entender qual o ponto específico da história dele hoje e qual o ponto que vai levar para... Qual é o ponto da história do teu especialista que se conecta com a história do teu cliente hoje. Aí você vai fazer uma linha do tempo. Aí vamos lá, olha só. Olha o hackzinho para montar a história. Quando você estiver conversando com o teu especialista, se você for especialista, você vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu subir mais um pouquinho. Deixa eu pegar uma linha aqui. Tô gostando da sua didática, viu, Robert? Muito bom. Você já deu aula? Poxa, velho, eu faço isso todo dia. Não, mas tô falando assim, antigamente, aula formal, assim, escola ou não? Você não passou por isso? Não, nunca dei aula em escola, mas meus pais são professores. Ah, entendi. Você tem didática de quem deu aula há muito tempo, que tem que aprender a simplificar as coisas, sabe? Sim. Muito obrigado. É imitando meu pai, velho. Como diz o Décio, né? A força da gente já tá lá, a gente só tem que pegar. Sim. Então, mas nunca dei aula assim formal, só que eu via muito meu pai dando aula. Minha avó é diretora, foi professora, minha mãe foi professora. A brincadeira que a gente fazia lá em casa, eu e minha irmã, era brincar de escolinha. Aí às vezes ela era professora, às vezes eu era o Ó, professor. massa. Então vamos lá, olha só. Deixa eu fazer um negocinho aqui, ó. Isso aqui não parece, mas é a linha do tempo, tá? O que a gente é bom em cópia, a gente é ruim em artes. Aí, ó. Até merda a gente faz aqui. Ó. Então, só mais dois. Um aqui e outro aqui. Então vamos lá. Eu gosto. Vamos começar aqui. Estamos em 2023, né? Vamos voltando no tempo. 2022. 2021.
2020. E assim vai, até chegar lá atrás. Se você for até o ponto inicial, onde o teu especialista começou, é o melhor ainda, porque você vai pegar o iníciozão dele até os dias atuais. E o que é que a gente faz em cada ponto aqui, ó? Coloca, cara, o que foi que aconteceu de marcante em 2029? Pega uns 2 ou 3 pontos marcantes que aconteceram em 2029 na vida dele. 2019. 2019, eu vou colocar aqui o exemplo da minha história. 2019, eu saí da Bahia e fui morar em São Paulo. E olha só, olha que coisa louca. Vou deixar pequenininho aqui, mas porque isso aqui não é tão importante agora, tá? Então, olha só que coisa doida. Quantas pessoas hoje querem sair da cidade onde elas moram para morar em outra, só que elas não têm condição, elas não têm dinheiro, só que é o desejo delas. Cara, eu queria muito morar em São Paulo. Eu tenho um aluno, por exemplo, que o sonho da vida dele era morar em São Paulo. Eu falei, cara, meu sonho é morar em São Paulo. E ele mandou uma mensagem uns 2 meses atrás, falando, cara, daqui a 3 meses eu tô indo para São Paulo. Então, para você ver, ele usou algo como meio para chegar nesse objetivo dele. Uhum. E por que ele sentiu essa vontade? O que foi que despertou essa faísca nele? Quando eu contei a minha história, quando eu saí da Bahia, quando eu não tinha praticamente nada, não conhecia ninguém em São Paulo, e fui me arriscar a morar em São Paulo para pegar as oportunidades. Porque, enfim, tudo acontece em São Paulo. Todas as oportunidades de trabalho, negócio, para o digital. A gente consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo, mas as maiores coisas, os maiores eventos, as maiores feiras estão lá. Não tem para onde fugir. Então, essa história minha aqui fez com que eu ganhasse alguns alunos, alguns clientes. Ou seja, uma história que parece idiota, uma história que parece besta, mas chamou tanta atenção de uma pessoa que ela decidiu que a partir dali ela ia, cara, eu quero morar em São Paulo também, vou trabalhar agora e vou juntar dinheiro, vou fazer o possível para fazer isso. Ou seja, quando você transmite esperança a partir da história que você conta, você consegue acender uma faísca para que a pessoa sinta desejo por algo que você vai vender depois. Então esse é o ponto. E aí você faz isso até do início até o final, até os dias de hoje, e começa a encontrar pontos marcantes da história especialista. Você vai ter histórias infinitas para e-mail, para CPL, para carta de venda, para anúncio, para conteúdo no Instagram, conteúdo no YouTube. Cara, não acaba. Se você tem isso aqui mapeado, você tem um monte de história para contar e histórias relevantes para o público. Porque são coisas que fizeram parte da tua superação. Então, e aí vamos lá, ó. A dica master aqui é: as histórias precisam ser de superação. Eu vou aumentar aqui para vocês, tá? Então, aqui. Por quê? Todo mundo torce para uma pessoa que tava na merda e quer que ela consiga. Cara, eu preciso mostrar para essa pessoa que é possível. Como é que eu mostro isso? São Paulo tá 2-0, é verdade? Falta só 10? Você viu? Tá quase. Tá quase, hein? Então, as histórias precisam ser de superação. O ser humano ama ouvir histórias de superação. E como é que eu posso comprovar para vocês? Quantos de vocês não gostam de ouvir a história da Dona Joana Faxineira, que nasceu no sertão, trabalhou na roça, mal podia comer, só que ela conseguia alimentar os filhos. Ela deu o que podia de melhor para o filho, para que ele pudesse em algum momento ir para a faculdade, e anos depois ele voltou formado em medicina. Cara, Todo mundo olha isso, arrepia, né? É. entendeu? É igual pensar no esporte quando, tipo assim, tem um azarão pequenininho versus um grandão. Cara, todo mundo parece que não tá torcendo direto, assim, que não é contra o time do cara. Todo mundo fica torcendo para aquele azarão. Tipo assim, o time Exato, pequeno que vai vencer. exatamente. Então, o ser humano gosta de história de superação. Eles gostam de ver o fraco ficando forte, eles gostam de ver as pessoas melhorando, evoluindo. Porque lá no Davi fundo, versus Golias, né? Davi versus Golias, porque lá no fundo elas queriam fazer a mesma coisa, só que elas ainda não Sim. têm coragem. E esse é outro ponto principal. A história, ela vem para encorajar o lead.
Então, se você usa muito a tua história de superação, em algum momento você vai encorajar o lead. Talvez seja, quantos de vocês que vendem aqui na internet já chegou para um cliente que estava com dúvida, nossa, mas eu não sei se eu compro, eu não sei se é para mim, eu vi que é legal, eu vi que tem histórias, depoimentos bons, mas será que funciona para mim? E na verdade ela só precisa de coragem, sabe? Ela só precisa, olha só, o que é que você precisa hoje? O que é que você quer alcançar? Qual é a sua história hoje? Ah, eu sou assim, assim, assado. Olha só. Aqui dentro, você vai poder fazer isso, 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 que vai resolver isso, isso, isso. Faz sentido para você? Você vai chegar no ambiente que você espera, no lugar onde você deseja, se você fizer exatamente esse passo a passo? Você plantou uma semente na cabeça dela, você plantou uma semente de esperança. Às vezes, as perguntas certas são as que fazem as pessoas comprar. Não é as respostas que você dá. Porque a pessoa, ela é convencida pela própria cabeça, por aquilo que ela já acredita, só que ainda não está evidente. Percebe? Então, as histórias, elas servem para encorajar as pessoas. Então, nessa parte aqui do storytelling, você vai fazer isso. Você vai encontrar a história do especialista, depois você vai encontrar a história do cliente, do teu futuro cliente, o que é que ele vive ali, e vai conectar todos esses pontos para você criar uma linha do tempo para ter histórias infinitas para poder contar. E aí vem a parte que a maioria das pessoas conseguem errar. Repita a história como se fosse uma criança aprendendo a falar. Porque uma criança, quando está aprendendo a falar, ela repete a mesma coisa o tempo todo. E quando ela repete aquela coisa o tempo todo, ela vai aprender, ela vai lembrar, ela vai fixar aquilo na cabeça. E quando você vai pensar na tua vida, deixa eu perguntar para vocês, vocês lembram quando vocês aprenderam a falar português do jeito que vocês falam hoje? Eu aposto que vocês não lembram. Por quê? Vocês repetiram tanto que vocês esqueceram de onde veio. Só é natural. E a tua história, a história de superação do teu especialista, a história do teu cliente, ela precisa ser natural na boca das pessoas. Eu tenho hoje alunos que contam a minha história de tanto eu contar. E tem outras pessoas que vêm falar comigo no direct, cara, eu comprei o teu produto porque eu vi a história da Raiza. E para mim, assim, foi incrível. Eu ver uma mãe de 2 filhas, 2 meninas, conseguir fazer o curso inteiro, conseguir trabalhar, isso para mim era tudo que eu precisava para começar. Então, eles conhecem as histórias que eu conto, que eu pego emprestado, e conhecem as minhas histórias. E aí vem um quarto ponto. Conte as histórias de superação que o teu cliente está vivendo. E não adianta você só falar das tuas superações. Vai chegar um momento que a tua história, a tua superação não vai dizer nada. As pessoas só vão querer saber, tá, e quem você ensina? Me fala os resultados dele. Porque se essas pessoas, se você tem resultado e elas não, significa que tem alguma coisa muito errada. Então, você precisa mostrar que as pessoas que você ensina também têm resultado. Então, tem uma pergunta legal, eu tô vendo no chat aqui também, mas o especialista pode não ser a persona transformada. E aí, a gente entra no ponto onde, em vez de você investigar a história do especialista, você investiga a história de alguém que ele conseguiu transformar. É o mesmo processo. Porque se você tem a história de alguém que ele conseguiu transformar, outras pessoas vão ter passado pela mesma coisa. Então, às vezes a gente fica focando só, mas e se ele não for a pessoa transformada? Cara, ele já transformou alguém? Se ele não transformou alguém, sai do projeto, velho. Porque é furada. Então, o principal é ele realmente ser aquela pessoa que transforma outras pessoas com um produto que ele vende, com o método dele. E aí, vamos lá. Se a gente já entendeu isso aqui, a gente parte para a fase final, que é escrever. E para deixar mais simples ainda, o passo aqui é, agora a gente precisa conversar com o cliente. Qual é o grande medo que as pessoas têm quando começam a aprender copy? Nossa, eu não sei escrever. Eu sou péssimo em português. Tá, deixa eu te contar uma coisa. Eu passei no ensino médio no conselho de classe em português. Então,
não é desculpa você não saber escrever, porque uma coisa que eu falo sempre, é impossível você ser ruim em uma habilidade que você se dispõe a fazer por muito tempo. É impossível você ser ruim para sempre quando você faz aquilo todo dia. Então, quanto mais você escreve, melhor você fica, melhor você escreve, mais expressivo você se torna. Seus pensamentos começam a pensar, começam a ficar mais organizados. Você para de ser prolixo, você começa a ir mais direto ao ponto, você entrega aquilo que a pessoa precisa. E a copy, ela não é várias palavras bonitas. A copy, ela é a identificação do que o teu cliente precisa ouvir. É quando eu chego pro Brasão, vamos supor aqui que o Brasão, ele entrou, cara, eu quero pegar o shape. Então, agora que o São Paulo meteu 12, me comprometi, vou pegar o shape, vou ficar igual o Renato Cariani, você passa do Muse. Então, o que eu preciso fazer para o Brasão comprar, então, um produto de fitness, para que ele consiga pegar esse shape? Brasão, é o seguinte, eu tô ligado que você tá querendo pegar o shape, sei que você fez uma promessa, mas eu sei que não é fácil. Eu sei que ouvir as próprias palavras depois e se comprometer não é tão fácil. Você sabe também que pegar o shape não é uma coisinha que é simples, assim, não vai ser do dia pra noite. Então, eu sei que você quer pegar o shape, na verdade, porque você quer ficar com um corpo em forma para tua esposa. Você quer dar o teu melhor para ela. Você quer acordar de manhã cedo, quando você estiver trocando de roupa, e ela olha assim, eita homem que eu casei, hein? Misericórdia, bens a Deus. Quero ouvir o assovio dela, né? Aquele fio dela. Então Ô, lá em percebe? casa. Ô, lá em casa, tipo, ainda bem que eu casei. Então, percebe como a copy nada mais é do que trazer. Agora eu montei uma pontinha de desejo aí do Brasil de pegar o shape. Então, a copy nada mais é do que trazer uma visualização do que a pessoa pode se tornar. E é você conversar, mostrar para a pessoa em forma de conversa mesmo. O future Então, pace, né? E aí vamos lá. Como eu fazia isso? Primeiro, lembra aqui que eu falei que eu era péssimo em português, passei no conselho de classe. Logo, eu tinha medo de escrever. E só abrir um parêntese aqui, caso você também tenha medo de escrever copy. Eu passei por um processo quando eu trabalhei na Nilpatel. Cara, eu morria de medo. Primeiro, eu atendia clientes brasileiros e eu atendia clientes dos Estados Unidos também. A gente tinha clientes gringos no nosso plano de lançamento. Eu não escrevia em inglês. Eu mal sabia escrever em português. Imagina escrever em inglês. Então, as copies que eu escrevia em português era o consultor de marketing que traduzia para o inglês para fazer os lançamentos com ela em inglês. E as que eu escrevi em português, alguém às vezes revisava, porque tinha muito erro. Aí teve uma vez que a gente teve um cliente grande. Olha só o que aconteceu. Eu fui para São Paulo e a gente foi atender esse cliente, ele queria uma reunião presencial e tudo, e a gente foi. Lá a gente entrou na sala de reunião, tava o diretor, o coordenador de marketing da empresa, eu, os dois responsáveis do cliente, e aí eles começaram a falar. A primeira coisa que eles falaram, antes da gente começar a nossa reunião, eu preciso abrir um parêntese aqui para falar uma coisa que está sendo inadmissível. Tem uma página que está rodando e eu acho que a forma, o que está rodando não deveria estar rodando, principalmente pelo que a gente paga para vocês, o tanto que a gente preza pela qualidade. É uma página que tem muito erro ortográfico, que tem muito erro de coerência. Assim, é bizarro. A pessoa que escreveu essa página, ela tinha que ser demitida, ela tinha que voltar para alfabetização. E adivinha quem foi que escreveu essa página? Que estava ali sentadinho na mesa com eles, e eu só fazendo cara de paisagem, eu só balançando a cabeça, eu concordo. O meu diretor, que era uma pessoa ele é bem sagaz, bem inteligente, ele falou assim, cara, é o seguinte, deixa eu te mostrar uma coisa aqui.
quanto é a conversão das tuas páginas que você fazia antes? Aí ela falou assim, a gente tinha uma conversão de 14%. Era uma conversão de captura de lead, não era conversão de venda, tá? Captura de lead, 14%. Ou seja, era péssimo. Quanto é que tá a conversão dessa página? Ela tava, acho que 88% a 91%. Ela, mas a que custo? Eu falei, o custo do dinheiro. É você que vai tirar R$500 para pagar todos os funcionários esse mês? Foi bem assim que ele falou. Ele, mas tem que ver isso aí e corrigir. Não, isso é erro bobo, isso é erro... É porque tem muita gente que tá reclamando desses erros nos comentários. Aí ele abriu lá, tem 2 pessoas reclamando desse erro aqui nos comentários. Então, o que a gente traz para vocês é resultado. Esses detalhes a gente vai corrigir. Então, vamos focar aqui. Claramente o meu ex-chefe era driver, né, Brasão? Sim, Então, ele focou no resultado ali. E, cara, eu fiquei muito mal. Eu naquele momento, falei, pô, essa merda não é pra mim, não. Eu vou desistir desse negócio de copy, escrever, pô, não sei o quê. Só que eu esqueci de um detalhe. A página deles convertia 14 e depois começou a converter 88 com a minha copy. Toda cheia de erro. E aí, de noite, a gente saiu, ele foi conversar comigo e falou, cara, eu sei que é duro ouvir essas coisas e eu sei que você tá melhorando. Porque desde quando você entrou até agora, você já melhorou muito. Isso é só uma questão de tempo de você ajustar esses detalhes. E a gente tem redator que pode revisar as páginas, isso é o de menos. O que é mais importante aqui é a essência que você colocou na página que fez ela converter 88%. Essa é a grande questão aqui. Não são todas as pessoas que conseguem trazer isso numa página. É por isso que você está trabalhando com a gente aqui. É por isso que você não vai desistir. E naquele momento eu vi que, cara, você ter alguém que te encoraja faz você continuar. Naquele momento eu falei, cara, vou continuar. Foi quando eu falei, vou fazer isso aqui pelo menos por uns 3 anos da minha vida. Se nada der certo, eu faço outra coisa. Boa. Então, Galera, só uma pausa aqui. Presta atenção. É porque é interessante a gente ver isso de dentro, né? O Robert ele poderia ter vindo aqui e falado simplesmente para vocês assim: pessoal, encorajar é importante. Uma vez eu quase desisti, passei um perrengue e tal, e o meu chefe me encorajou. Olha o nível que isso teria para você internalizar esse aprendizado. Agora, olha como ele te colocou na situação. Você talvez tenha chegado a sentir um negocinho no estômago, se colocando no lugar dele. Ele criou uma frase que eu gosto muito, que o Renato Falcão me ensinou, né? Que ele fala, o efeito picture. Você conseguia se imaginar na sala, na reunião, e tipo assim, o Robert ficando com vergonha, e os detalhes, entendeu? Então, olha o tanto que isso é importante no storytelling mesmo. Só juntando aqui uma coisa que o Robert fez, talvez até sem perceber, no instinto ali, de tanto que ele está acostumado, e tanto que funcionou. Ele poderia simplesmente falar, papum. Só que isso não muda. Por isso que vem o storytelling. Você não precisava fazer o storytelling. Se você pensar na prática, tipo assim, se funcionasse, qualquer copy de 15 minutos podia virar 2 minutos. Pá, pá, pá. Só que não tem aquela mexida na pessoa mesmo. Você não consegue colocar ela no estado emocional que você quer para ela internalizar as coisas. Então, vocês viram isso na prática agora, você vendo. Sim. E é engraçado porque realmente eu não percebo mais de tanto fazer isso o tempo inteiro. Para mim, a linguagem natural já é conversar contando história. Uhum. Então, inclusive, esse é um dos princípios que eu falo no método CSI. Primeira coisa que a gente olha quando a gente vai ver uma copy a gente chama de copy elegante lá dentro da galera, né, dentro da minha tribo. Cara, a copy elegante é aquela copy que a pessoa ela nem percebe que ela entrou na copy. Sim. E quando chega no final, ela fica, meu Deus, eu preciso comprar o que ele estiver vendendo, eu preciso comprar. Então, essa é a ideia principal que a gente tenta passar aqui. Então, e aí como é que eu fazia isso? Contando essa história só para encorajar vocês, caso vocês tenham medo de escrever copy, não tenham. Hoje tem muitas ferramentas mais avançadas do que naquela época. Hoje você tem uma inteligência artificial que se você colocar teu texto, ele vai corrigir todos os erros ortográficos da época que não tinha isso. Vai corrigir a coerência, vai melhorar isso, sabe? Então, só que a essência desse texto que você vai escrever, ela tem que partir do princípio que você conhece o Quarteto Mágico. Entendeu? Então, o Denis até falou aqui nos comentários, a leitura ajuda muito na escrita.
E aí vem um ponto X também. A minha avó, na época que ela era professora de ensino de colégio, teve uma época que o governo mandou aqueles livrinhos, né? Não sei se o Brasil que foi professor, não sei se ele pegou essa época que o governo mandava os livros para distribuir para os alunos. Só que nunca tinha o número suficiente para distribuir para todos os alunos. E aí, não tinha como distribuir, porque se você não pode entregar para todo mundo, você não pode entregar para ninguém. E ficava os estoques tudo cheio de livro e ninguém lia. Ela selecionou um livro de cada, deu quase 150 livros e mandou lá para casa. Em um ano eu li todos esses livros. Então, e essa cultura de ver o meu pai lendo também, meu pai era um leitor muito assíduo, né? Eu via ele lendo assim, cara, por que ele lê tanto? Vou ler também. Se ele lê tanto, eu achava meu pai muito inteligente, falava bem, tinha uma boa eloquência. Falei, eu vou começar a ler também. E eu comecei a ler. Então, eu era péssimo em gramática, só que quando às vezes eu escrevo alguma coisa, eu olho assim, isso aqui tá feio. Não tá bonito. Porque eu já li tanta coisa que eu começo a identificar coisas que, cara, isso aqui não tá bonito, velho. Fala isso em voz alta. Se a gente for ler uma copy hoje, começa a ler uma copy em voz alta. Você começa a identificar coisas feias. E era isso que me direcionava, sabe? Se tivesse feio, eu mudava. Se tivesse bonito, eu achava, beleza, eu poderia falar isso com a minha voz assim, então tá tranquilo, fica lá. E aí, como é que eu fazia isso na maioria das vezes? Eu fazia várias perguntas para o especialista para entender cada ponto do produto, da solução, do desejo, da história. E olha só, eu fazia isso aqui, só que o mais natural é, ele vai mandar para mim escrito. Me envia em áudio. Brazão, as minhas primeiras copies foram puramente transcrições reorganizadas de áudios que eu pedi para o meu especialista. Por mais... Aí você fala, como assim, velho? Como é que eu nunca fiz? Como é que eu nunca pensei nisso? Por quê? Primeiro, ele viveu a transformação, ou ele sabe quem viveu a transformação, e se você sabe fazer as perguntas certas, você vai extrair a copy pronta. Você nem precisa ficar perdendo tempo escrevendo as coisas. Você simplesmente transcreve e o teu trabalho todo vai ser fazer isso aqui, ó. Reorganizar o pensamento para levar até a oferta. Esse vai ser teu trabalho quando você tá ali pegando experiência, entendendo o início das coisas, sabe? Então, só pra gente recapitular aqui, ó, deixa eu dar um zoom out aqui. A gente começa na investigação, entende o quarteto mágico, o que a pessoa sente, qual é a causa da dor, qual é o futuro que ela não quer viver. O medo é sempre futuro. Se você tem medo de alguma coisa, é porque você está com medo de alguma coisa que ainda vai acontecer, e não está acontecendo hoje. Ninguém tem medo do que está acontecendo agora. Entendeu? Ela tem medo do que pode acontecer. E a vida dos sonhos é o contrário do medo. Depois a gente vem aqui para o storytelling. Qual é a história que você vai contar ali na tua copy para fazer com que as pessoas fiquem presas do início ao fim? Saber a história do especialista, encontrar uma história do início dele, fazer com que... qual é a história do cliente, qual é a história de superação que o cliente está vivendo, entender a linha do tempo dele. E por fim a gente vai para o copy, que é escrever isso. E essa é a parte mais simples de todas. Porque quando você tem todas essas informações prontas e organizadas, você não precisa ficar criando nada. Você simplesmente faz com que as pessoas se identifiquem com aquilo que já existe. Você pode pegar uma dica, ó. Quando você está num projeto que você não tem como fazer pesquisa porque não tem audiência, se você for no YouTube e pesquisar alguma coisa sobre esse projeto e olhar os comentários, você vai achar um monte de copy pronta. Ou, no mínimo, o início de uma copy, o início de um bom e-mail, o início de uma carta de vendas. Porque ali, cara, é bizarro como uma pessoa abre o coração ali nos comentários do YouTube, viu? A galera escreve uns textão, parece que ninguém vai ler, parece que tá conversando com um terapeuta. Então,
Às vezes você tem uma história pronta ali e você pode utilizar isso a seu favor. Pode testar isso no anúncio, pode testar isso no e-mail, pode testar isso numa página de vendas, num vídeo de vendas, no início de uma VSL, sabe? Às vezes a melhor copy, ela não é aquela que você escreve, é aquela que você identifica. E por que eu tô falando tudo isso aqui? Porque é isso que eu faço. Na maioria das vezes eu identifico a copy. Eu uso apenas a minha capacidade de raciocinar e de entender um pouquinho do que eu quero construir, do objetivo que eu quero trazer para reorganizar essa copy. E aí vem um ponto aqui, ó, final, só para a gente fechar com chave de ouro. Nessa parte, antes da gente ir para a parte onde... Como é que eu consigo ganhar dinheiro com esse negócio aqui? Que é o objetivo. Toda copy que você faz, você sempre começa com essa palavrinha aqui. Qual é o objetivo dela? Qual é o objetivo desse e-mail? Qual é o objetivo desse criativo? Qual é o objetivo desse conteúdo do Instagram? Se eu entendo qual é o objetivo, eu sei qual é o final. E como é que eu vou levar essa pessoa para esse final? Às vezes você começa com uma história, só que assim, cara, beleza, eu vou contar a história de quando eu saí da Bahia e fui morar para São Paulo. Qual é o objetivo dessa história? O objetivo dessa história é encorajar as pessoas que querem morar sozinhas para que elas queiram saber mais do meu produto. Percebe como a gente consegue conectar uma coisa na outra? Então, o objetivo é sempre a parte essencial para que toda a tua copy funcione. Se você esquece isso aqui, já era a tua copy, velho. Porque se você não tem objetivo, ou se você tem mais de um objetivo, você não tem nenhum. A pessoa fica perdida ali no meio. Uma live minha, se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Puff. Você vai agora aqui embaixo na descrição, tá, do vídeo ali no YouTube, e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.